Deus que mantém as suas promessas. Leitura bíblica, Esdras, capítulo 1 e 2. Vamos abrir as nossas Bíblias? Livro de Esdras, capítulo 1 e 2. Nós vamos ler o capítulo 1 completo e alguns versículos do capítulo 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. São estes os filhos da providência que subiram do cativeiro dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Versículo 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os servos, seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, a qual
está em Jerusalém. Deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 71.000 daricos e em prata 7.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Parece que está um pouco alto, não? Estou afastando aqui. Se estiver alto, você fala. Estava dando um apitinho no final. Não? Irmãos, nós encontramos aqui esse tema: o Senhor cuida do seu povo. Está vendo? No final ela apita. Alô, som? E essa lição 1 diz: Deus mantém as suas promessas. O Deus que mantém as suas promessas. Quando a gente lê esta passagem e vê tantos detalhes, alguém poderia dizer que são detalhes desnecessários, mas na verdade o sentido aqui é exatamente comprovar um relatório daquilo que Deus prometeu que iria fazer e agora Ele está cumprindo. Então, quando nós encontramos os nomes dessas pessoas, cada vez aqui que a gente pudesse ler um versículo aqui, né? E os filhos de Elião, 1254, glória a Deus, né? A gente poderia dar um aleluia aqui no final de cada versículo desse. E a gente às vezes pensa em nomes como algo desnecessário, mas quando alguém fala o seu nome é bom, né? Quando alguém lembra o seu nome, então nós deveríamos valorizar mais isso, porque nós somos não números, nós não somos apenas a igreja lá de cima, né? Nós somos pessoas, famílias. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um hall de membros, mas não um hall de membros da igreja normal, uma agenda, que naquela época ainda tinha muita, hoje em dia a gente está perdendo esse valor para o papel, né? Mas eu fazia todo ano uma agenda com o nome de todas as famílias, endereço, telefone, e a gente imprimia uma agendinha assim com os nomes da igreja. E distribuía a tal da agenda, mas imagina, né, o tanto de erro que acontece, né? Por mais que você pegue o nome de todo mundo. Uma vez eu fui visitar uma senhora e ela falou para mim: pastor, o senhor quase que, sabe assim, matou o meu coração de tristeza quando eu vi a agenda e os meus filhos não estavam na agenda, né? Não estava o nome dos filhos dela na agenda da família. Mas os filhos dela moravam já em outra cidade, já estavam fazendo faculdade, e eles não eram membros da igreja, eu não nem conhecia direito, era uma pessoa que ia poucas vezes na igreja. Mas se eu soubesse, né, era melhor, né? Colocar os nomes, todos os nomes ali, né? Então, a importância que nós temos, né, uma vez o presbítero Pedro falou, teve uma aula, né, sobre genealogia, e nessa aula ressaltou essa questão da importância das famílias, dos nomes e de tudo que nós vemos aqui. O Deus que mantém as suas promessas. Então, essa primeira lição, ela fala a respeito do retorno aqui do povo do Egito, do retorno do povo do exílio, e percebemos aqui como isso aconteceu, né? De forma diferente, vamos dizer assim. O tema central é que Deus cumpre as suas promessas.
E aí, na introdução a gente vê aqui, que parece que nem sempre é assim, né? Por que as promessas divinas parecem demorar tanto para ser cumpridas? E aí a lição já na introdução dá a resposta. A questão não é Deus, a questão não é que Deus não quer, a questão não é que Deus não é bom, o problema é exatamente o fracasso do homem, o pecado. Tantas coisas que acontecem, tantas maldades que existem, tantos processos que são interrompidos, isso faz parte de um mundo em que vivemos, de pecado, de desconstrução, não por falta da bondade de Deus. Mas apesar de sermos pecadores, apesar de vivermos num mundo em confusão, Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, para que as suas promessas cheguem e sejam cumpridas. E aqui na introdução ele dá um exemplo disso, né, da bondade de Deus. Deus primeiro criou o homem, Adão e Eva, para que eles povoassem a terra, para que eles pudessem ser uma bênção e viver no jardim, na presença de Deus, a imagem de Deus, mas eles pecaram. Deus assim não desiste do seu povo, mas pelo contrário, Ele resolve escolher uma nação para que essa nação pudesse crescer, segui-lo. Mas essa nação também desvia do Senhor. Por um tempo, mesmo escravos, o Senhor Deus os libertou, mas estes que eram para assumir a terra prometida, andaram pelo deserto, falharam, pecaram. E essa é a história, irmãos, da vida. Depois nós chegamos ao momento de Esdras aqui, quando o povo, por desobediência e pecado, foi levado cativo. Deus ainda assim providenciou a restauração. Já havia prometido que o exílio duraria 70 anos, seria um período específico. E aqui conta-se então a história dessa restauração de Deus cumprindo a sua promessa. O ponto 1, o Senhor desperta o coração de Ciro. É importante nós voltarmos à nossa leitura aqui, em Esdras capítulo 1, pois a gente percebe como Deus agiu a partir de um homem mau, a partir de um homem que era, digamos assim, quase que uma figura do contra o povo de Deus. Ele era aquele que estava lá fazendo com que aquele povo ficasse ali, né? Vou ler aqui novamente. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus move o coração do rei segundo o seu querer. Às vezes a gente olha as situações e algumas delas parece que só encontramos impossibilidades, mas a impossibilidade está em achar que as coisas acontecem como o homem pensa. Mas Deus é o Deus que intervém, é o Deus que muda as situações, é o Deus que muda pensamentos e muda até autoridades maldosas, malignas, para que essas executem a sua boa vontade. Deus levanta reis, Deus derruba reis, e Deus transforma reis maus em bons, caso assim seja a vontade de Deus.
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Repare que aqui ele não diz: eu, o poderoso rei, que sou dono de todos os reinos desse mundo. Ele havia conquistado Babilônia. Então esse era um homem muito poderoso. Mas ele não diz: eu conquistei, eu sou. Deus colocou no coração dele até a consciência de que tudo o que ele tinha vinha de Deus. O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E encarregou. Deus nos dá todas as coisas. Quando a gente fala de coisas, não só coisas materiais, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá condições para que a gente tenha conquistas, as oportunidades, né? O mundo fala muito sobre oportunidades. As oportunidades que nós temos vêm de Deus. Conhecimento que nós temos vem de Deus. E para que Ele nos dá todas essas coisas? Ciro recebeu todas essas coisas e ele tinha um propósito: fazer com que aquelas pessoas que estavam ali sob o domínio voltassem para Jerusalém, para construir o templo. Mas depois nós vamos ver na lição aqui que a ideia não é simplesmente ser liberto, ter conquistas, deixar de ser escravo, mas voltar a cultuar a Deus, voltar a ser um povo de Deus. Então nós temos todas as coisas, que tudo vem de Deus, e nós trabalhamos para Deus. Versículo 3: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique casa, a casa do Senhor. Quem pertence ao povo de Deus? Mais uma vez, um ímpio falando para as pessoas: vocês aqui que estão aqui nesses reinos todos meus. Quem pertence ao povo de Deus, volte para Jerusalém para construir o templo. E Deus seja com vocês. Deus seja com vocês. Vamos voltar aqui à nossa lição. Ponto 1. O Senhor desperta o coração de Ciro. O povo foi exilado por causa do seu pecado, mas havia uma promessa de libertação. Como acontece é que nós percebemos que foi não de forma tão natural, mas de forma diferente. Na lição aqui você encontra uma comparação que realmente é muito sábia. O escritor disse que no primeiro êxodo, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse partir o povo de Israel. E agora, chamando esse momento do retorno do exílio de segundo êxodo, e agora no segundo êxodo, Deus desperta o coração de Ciro para que ordene o retorno do povo de Deus. Deus é Deus, ele poderia ter amolecido o coração de Faraó, mas não, naquele momento, endureceu o coração de Faraó, levantou Moisés, e teve uma outra forma, libertou o povo. Nesse momento, Deus desperta, amolece o coração de Ciro para que ordene o retorno do povo. Precisamos crer mais no Senhor. A nossa vida é uma vida que não está fadada à derrota, mas sim à vitória. E nossa vitória, ela não tem porta fechada para Deus.
Deus vai abrir a porta no momento certo. Vai mudar o coração de quem? De quem quer. Nós não precisamos fazer aliança com o ímpio para ter vitória. Não devemos fazer isso. Devemos manter firmes, devemos manter fiéis a Deus, que se é da vontade de Deus, nós vamos alcançar aquilo que é proposta dele. Não é tão fácil entender as coisas dessa forma. Principalmente até entender a gente entende, mas não é tão fácil praticar. Mas essa é a vontade de Deus para nós. Eu citei há pouco Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Há uma profecia em Isaías 44:28 que diz: eu digo de Ciro, Deus falando, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Ciro é o meu pastor. Ele vai ser alguém que vai apacentar as ovelhas. A gente sempre lembra de Paulo, né? Paulo, homem mau, que no momento está perseguindo os cristãos. Depois Deus muda o coração dele para que ele seja um homem tão especial, que prega a palavra, que leva a mensagem do Senhor, e que alguém que era usado para fechar portas, agora abre portas. A lição ressalta que essa profecia de Deus sobre Ciro era antes mesmo dele nascer. Então, um problema que a gente nem tem ainda, já tem a solução de Deus. Não vamos ficar preocupados não, vamos vencê-los. Aqui então nós encontramos o cumprimento da promessa divina, em Esdras, sobre a reconstrução do templo, dos muros. Tudo se começa a cumprir a partir desse momento que Deus desperta o coração de Ciro. Palavras dele, falando com o povo, ordenando o povo para voltar. Deus, se Ele quer, Deus, Ele pode restaurar. Ele diz que restaurará o seu povo, a sua terra, e se tiver que mover toda a Pérsia para cumprir isso, Ele o fará. O que a gente vai observar agora, daqui para frente, 3 e 4, como exatamente partiu de Ciro, mas foi algo que foi crescente. Você pode levantar um líder, ter um líder especial, mas se esse líder não for, digamos assim, tocado por Deus para falar, e se Deus não tocar no coração das pessoas para ouvir, nada acontece. E o que a gente vê aqui é como se fosse um avivamento. Ciro fala com as pessoas, que ele podia dizer: quem dentre vós é todo o povo de Deus, seu Deus, suba para Jerusalém. Pessoal, não, agora 70 anos aqui, para que eu vou voltar? E alguns ficaram, nós estudamos já isso. Alguns não quiseram voltar. Mas Deus foi agindo de forma sobrenatural, e as coisas foram acontecendo. Aqui ele vai falar sobre as ofertas, é o ponto 2, mas aqui a gente já percebe que tudo foi se movendo, pessoas foram ofertando, pessoas foram se engajando ali, as famílias foram se juntando para cumprir o propósito de Deus. Era o propósito de Deus. Mais do que uma libertação de um povo, aqui Deus está agindo para a sua glória, para que aquelas pessoas voltassem a cultuá-lo, a ter intimidade, a estar na presença dele. O povo de Judá e de Benjamim respondeu ao decreto de Ciro para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
Assim como agiu em Ciro, o Senhor também age para despertar o espírito dos líderes, das famílias de Judá, de Benjamim, dos sacerdotes, dos levitas, demonstrando que, do início ao fim, o Senhor é quem está agindo, cumprindo as suas promessas. Só desejo, irmãos, que Deus venha agir no nosso meio, no nosso coração, convocando a liderança, e assim, falando a um, falando ao outro, e esse mover, esse crescimento, né, em relação a executar a vontade de Deus, seja algo que venha crescer mais e mais. Não seja uma semente no coração de um líder apenas, mas que seja algo que esteja no coração de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja. Vamos lá para o ponto 2. Riquezas dos babilônios no novo Êxodo. Percebemos então que a partir do verso 5 fala que se levantaram os cabeças das famílias. Então dá a ideia de que pessoas se levantaram. Se levantaram por quê? Aqui fala, aqueles cujo Espírito de Deus despertou também para subir e edificar a casa do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, é a obra de Deus, despertando corações coletivamente. E aí entra então esse ponto aqui. Riquezas, utensílios, coisas que foram assim aparecendo e foram importantes para que a reconstrução acontecesse. Assim como no primeiro Êxodo, o Senhor fez com que aqueles que estavam ao redor do povo de Judá, na Babilônia, dessem prata, ouro e outras coisas de valor. Lembra do momento do Êxodo, que as pessoas deram oferta, deram seus tesouros, eles levaram? Aqui está falando que não só as pessoas que saíram levaram tesouros, mas as pessoas lá da Babilônia, ou que estavam lá, que pertenciam àquele local, deram ofertas. Há uma descrição aqui, né, falando que o retorno de Jerusalém se deu em dois grupos. Primeiro liderado por Zorobabel, enquanto o segundo grupo foi liderado pelo próprio Esdras, já no reinado de Artaxerxes. Alguns dos que pertenceram na Babilônia, possivelmente perderam a sua fé, mas mesmo assim doaram, mesmo sem uma motivação pura. É algo que a gente não explica muito bem, né? O fato é que a obra de Deus precisava ser realizada e os recursos começaram a aparecer. Deus estava utilizando essas pessoas para cumprir as suas promessas. Não apenas isso, mas o Senhor também cumpre outra promessa de Jeremias a respeito dos objetos do templo. Quando nós lemos aqui, né? Lá no capítulo 2 também nós lemos aqui sobre alguns utensílios, né? Mas a gente percebe aqui no capítulo 1, falando determinadas, um por um, né, bacias, 30 bacias, mil bacias de prata, são detalhes, taças e vários tipos de objetos. Isso aqui não é simplesmente questão de um objeto especial, um objeto qualquer, mas está relacionada à questão da fé, da religião daquelas pessoas. Aqui na lição fala que quando conquistadores, né, alguém que chegava a possuir uma terra ou conquistar um reino, ganhar uma batalha, geralmente eles levavam os deuses, estátuas de deuses das cidades conquistadas. Mas o povo de Deus não tem estátua, né? Não tem imagem de Deus, né? Então, eles aqui levaram esses objetos e agora esses objetos estão sendo devolvidos. E exatamente esses objetos que foram levados, que faziam parte das questões do templo, né, das questões espirituais, eles também retrataram como que se fosse
uma separação de Deus daquelas pessoas. Eles não mais poderiam fazer aquelas obras, né, no sentido de fazer aquelas coisas que eles faziam antes espiritualmente. Está escrito aqui, por que então preocupação em narrar a devolução desses objetos? Por uma razão simples: todos esses utensílios eram objetos santos e consagrados ao serviço divino. Por essa razão, funcionavam como emblemas do relacionamento da aliança entre Deus e o seu povo escolhido. Derek Thomas destaca que o retorno desses objetos também sinalizaria aos fiéis a natureza precisa da promessa de Deus de cumprir a sua aliança. O Deus de Israel conta vasos e tachos. Não era simplesmente uma promessa de libertação, como eu já falei há pouco, mas era uma promessa de restauração da fé, restauração espiritual. E tudo isso a gente já estudou, né? Todas essas coisas são pré-figuras no momento em que Cristo vem para realmente libertar, como o povo foi liberto do Egito, que vem para restaurar do cativeiro, como esses estão sendo libertos do cativeiro babilônico, vem para salvar e para criar um povo que não precisa de um templo específico, de uma arca, seja o que for, mas o Espírito Santo no coração. Somos assim igreja do Senhor Jesus. Jesus morrendo na cruz, Ele nos deu essa possibilidade, né, de termos comunhão com Ele. Ele nos livrou da morte eterna e Ele nos dá a salvação, e assim nós podemos estar na presença do Senhor. Se alguém quiser nos auxiliar aí, quiser falar alguma coisa, quer falar, Pedro? Nos ajude aí. Ninguém? Você está ligando? Então, essa lição, ela, como as outras que nós já estudamos, ela vem nos ensinar quanto nós somos dependentes de Deus e o amor que Deus tem por todos nós, né? Ele vem mostrando o que Ele fez no passado, o que Ele continua fazendo e irá fazer. Embora a gente, nós temos assim, nós os seres humanos temos uma dificuldade muito grande em olhar, orar, entregar para Deus e esperar. A gente temos uma dificuldade de esperar as coisas acontecer. A gente quer as coisas para ontem. E a gente vê que durou muito tempo, mas mesmo por durar muito tempo, não quer dizer que Deus estava ausente. Deus estava trabalhando na questão. Aqui nesse finalzinho aqui no segundo tópico, fala que Ele é o Deus dos grandes êxodos, mas também Ele é o Deus dos pequenos detalhes, como um vaso e um pote. Então Deus, Ele está cuidando de nós, cuida. Isso que eu gostaria de estar aqui colocando, para a gente pensar um pouco mais e entregar nas mãos de Deus que Ele está cuidando. Eu me lembro do versículo que diz que nós passamos sim por tribulação, por tentação, mas diante das tribulações Ele nos dá livramento. E eu creio que cada um que está aqui já teve essa experiência de sofrimento, de dúvidas, incertezas, mas que Deus não deixou ele. Deus cuidou. E quando fala que Deus nos dá livramento, às vezes a gente a gente não entende que Deus já está trabalhando. Quando, conforme a lição diz aí que o senhor frisou, que
que Deus moveu o coração de Ciro e Deus já tinha tudo planejado antes do seu nascimento. Então a história, né, Deus conduz a história de uma maneira que o ser humano não vai entender. Mas o que nós estamos estudando, mais uma vez quero dizer, e vamos continuar ainda estudando por esses livros, né, que estão sendo colocados aqui, é para nós entender um pouquinho mais de que Deus está conduzindo a história. Este mundo não está abandonado. Isso. Eu tinha separado a frase aqui, mas é interessante mesmo. Ele é o Deus dos grandes êxodos e Ele é o Deus dos pequenos detalhes como vasos e potes. E às vezes, a partir dos pequenos detalhes, às vezes não, né? É a partir dos pequenos detalhes que vão acontecer os grandes êxodos. A gente quer já que o mar se abra, né? Mas para o mar se abrir precisa acontecer muita coisa antes. Então, quer ser liberto, mas eles precisaram passar pelos 70 anos. E olhando, quem poderia ter esperança num rei mau? Mas a gente percebe que é Deus que sabe todas as coisas. Mais abaixo aqui vai chegar nesse tópico, né, na questão de governos, né? A gente enfrenta situações. Existem pessoas boas que são governantes, sim. Existem pessoas más, né? Talvez a gente responderia a maioria é mal, né? Mas certo é que todos estão nas mãos de Deus. Eles estão ali para executar o propósito de Deus. Quando a gente fala, né, de uma enfermidade, uma pandemia, né? Mas Deus não é soberano porque acontece certas coisas. Eu disse há pouco lá na nosso devocional, ou no nosso início aqui, não lembro, que todas essas coisas acontecem, né, conforme a vontade de Deus, segundo o caminho de Deus. Agora eu perdi o que eu estava falando antes. Isso, do poder, né? Da mudança de poder. Essas coisas acontecem de um momento para o outro e nós sabemos que está nas mãos de Deus, né? Então, se uma coisa má acontece, se nós vivemos num momento que nós chamamos de mal, né, essas coisas têm um propósito nas mãos de Deus, às vezes para nos experimentar, né? Nós sabemos que como cristãos, as coisas ruins que acontecem é para nos provar, para nos levar mais a fortalecer a nossa fé, e para o ímpio é castigo mesmo, né? O ímpio está sim sendo castigado. Deus é o Deus que nas pequenas coisas Ele vai mostrando assim o seu poder. Vamos lá ao ponto 3, nosso último tópico aqui. Marchando mais uma vez para Canaã, Esdras 2, que é o texto das genealogias, que essa lista longa, ela tem esse propósito, né, de mostrar que Deus sim cumpriu a sua promessa. Tem um relatório aqui, um relatório de todos esses que foram assim libertos por Deus. O que Ciro decretou em 1:4 é cumprido no verso 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Acho que eu esqueci de apagar essa questão aí, é um outro tópico aqui, irmãos. No finalzinho ali, por meio dessa lista de nomes, aprendemos a respeito de como Deus é fiel à sua aliança, como Ele cumpre as suas promessas. O retorno dessas pessoas era um sinal muito claro de que a promessa feita
a Abraão não havia sido esquecida. Então, a gente percebe que sempre é importante, todas as coisas são importantes. A palavra de Deus é importante. E às vezes a gente gasta tanto tempo decorando certas coisas, aprendendo coisas por aí, sem importância nenhuma, né? Nomes de celebridades aí que não tem importância nenhuma para a nossa fé. Fofocas, né, do que está acontecendo lá no mundo tal. Mas nós não conhecemos nem alguns nomes bíblicos, né? Quando tem gincana, né, Márcia? Pastor, a primeira a fugir da gincana. Quem que foi a mãe de Moisés? Meu Deus do céu, eu não lembro mais, né, o nome dela. Então a gente muitas vezes peca por não ter essa atenção aos detalhes bíblicos, conhecer mais a palavra de Deus, porque se foi relatado, tem importância. Tem importância nós conhecermos Ciro. Às vezes a Bíblia não relata histórias mais aprofundadas, né, da pessoa, mas nós sabemos que são pessoas aqui importantes, né? Olha o versículo 8, por exemplo: tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitredate. É um bom nome para colocar no filho, né? Mitredate, não, é o tesoureiro lá do rei da Pérsia. Era o rei de todos os reinos do mundo. Imagina o tanto de dinheiro que esse homem movimentava, importante. Então, tudo isso a gente às vezes não conhece. Mas essa lista de nomes, como diz aqui, não é acidental, né? Não é acidental, mas tem um propósito. A lista daqueles que retornaram é muito bem dividida. Cabeçalho, versículo 1. Lista de líderes, versículo 2. Lista de pessoas, 3 a 35. Lista de sacerdotes, 36 a 39. Lista de levitas, 40 a 42. Lista de cantores, 41. Lista de porteiros, 42. Lista dos demais trabalhadores do templo, 43 a 58. Lista de pessoas com genealogia não conhecida, 59 a 63. Totais de pessoas e animais, 64 a 67. Dádivas para o templo, 68 a 69. Conclusão, 70. Então nós temos aqui, né, uma lógica, uma descrição. E tem um momento em que a lição fala que essa lista até é importante porque nós chegamos aí para parte desse povo aí, né? Nós somos parte de uma genealogia e a nossa vida também, quanto mais a gente puder conhecer, às vezes a gente não conhece o nome do pai, o nome do pai não, o nome do pai do pai do pai, né? O bisavô e tal mais, a história destes, mas seria muito bom se nós conhecêssemos. Mas no caso aqui, como nós já dissemos, repetimos, ela fala a respeito de um Deus que cumpre aquilo que prometeu. A gente vê muita gente prometendo. E uma das, digamos assim, dos triunfos de quem só promete, é que ele acredita que as pessoas vão esquecer, né? Você promete uma coisa, não faz, mas daqui a pouco a pessoa esquece. Hoje em dia não está muito fácil esquecer, não, né? Tem gente cobrando. Mas Deus prometeu e vai cumprir, Ele não esquece, Ele não quer que nós também estejamos esquecendo. E como eu falei, né, é um texto para a gente glorificar a Deus, está falando a respeito da obra de Deus, dessa libertação de Deus ao povo, né? E isso é muito importante. Mais alguém quer participar? Deixa eu tentar contribuir aqui, pastor. Eu achei bastante interessante essa relação de nomes, de famílias, de gerações, aqui no capítulo 2, da genealogia, né? Da lista de nomes.
E é interessante que no versículo 62, nós temos aqui algumas pessoas, algumas famílias que elas foram esquecidas, né? Estes procuravam seu registro nos livros genealógicos, versículo 62, Esdras capítulo 2. Porém, o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. E essa lição, ela mostra claramente a soberania de Deus sobre as pessoas, sobre os reis, sobre aquele tempo. Enquanto nós tivemos Nabucodonosor, um rei extremamente terrível, e Deus se mostrou bastante longânimo com ele, benevolente, mostrou da sua bondade para com ele, até dando algumas lições assim difíceis para ele, né, naquele momento. Levanta Ciro, que resgata o povo da Babilônia e liberta o povo para voltar a Jerusalém, a sua terra de origem. E alguns aqui ficaram esquecidos, né? Alguns nomes, algumas famílias. Mas eu queria destacar o seguinte, que Deus, Ele não trata todo mundo igual. Deus trata todos de forma diferente. Deus conhece o coração de cada um. A sociedade, o mundo, elas podem até esquecer de você, esquecer de nós em algum momento. Mas Deus não esquece de ninguém. Aqueles que são seus não ficarão perdidos pelo caminho. E eu achei bastante interessante essa lista. E no final diz que alguns foram esquecidos. Queria destacar em Isaías que ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, Deus jamais vai esquecer. Então eu queria destacar isso, que o rei pode esquecer de você, do seu nome, da sua família, das suas origens, dos seus valores, mas Deus jamais vai esquecer das suas origens, dos seus valores e de você. Muito bem. Conclusão. O coração dos nossos governantes está nas mãos do Senhor soberano. Nos dizem que devemos lembrar a todo instante que o coração dos nossos governantes está nas mãos do Senhor. Não apenas isso, mas também que é o Senhor quem inclina este coração para onde Ele deseja. Isso deve mover o nosso próprio coração a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Acho que essa conclusão, ela traz bem um resumo, né, da nossa lição. Nós devemos confiar em Deus. É o Deus que mantém a sua palavra, e Deus prometeu para nós, né, para nos salvar, prometeu para nos abençoar, nos proteger de todo mal, e Ele vai assim cumprir. Mesmo que humanamente pareça difícil ou impossível, Deus é o Deus do impossível. Se Deus despertou um coração de um ímpio, né, por que não fará outras obras a partir de outras pessoas, e por que não dizer a partir de nós, né? Às vezes nós esquecemos que nós somos muito tímidos, né, em relação a algumas coisas que precisamos fazer. Mas eu não posso, eu não sou capacitado. Mas se Deus levanta pessoas, até o ímpio, para fazer o bem, por que não vai nos levantar para fazer esse bem? Então Deus cuida de nós, e nós possamos lembrar, né, que não há nada que está fora que venha fugir desse domínio do Senhor.